Olá, pessoal. Eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast, um mergulho no universo do autocuidado, onde você encontra pílulas e doses de equilíbrio, saúde e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Hoje eu estou com uma pessoa necessária neste planeta Terra. Você não faz ideia de quem eu trouxe para essa bancada. Que, ó, não é qualquer pessoa que traz essa pessoa para a bancada, hein? Seja aqui, o Mindfulcast está muito de parabéns. Simplesmente mais de 40 anos de aprofundamento no Ayurveda, e este é o tema do nosso episódio de hoje. A gente vai falar de autocuidado transformador. Como o Ayurveda e a meditação podem mudar a sua vida. Com ela, que é fundadora do movimento de bem-estar no Brasil, especialista em Ayurveda, Yoga e meditação, autora de livros, inúmeros livros e palestras sobre espiritualidade e saúde holística. Márcia De Luca, é com grande honra que eu te anuncio nesse programa. Não consigo falar. Eu não vou nem fingir que eu não estou emocionada, Ana, porque não dá. Mas com essa apresentação que você fez a meu respeito, eu humildemente agradeço. Ai, Márcia, que... É um prazer estar aqui no seu programa, no seu podcast, sobretudo por causa da minha voz, que eu estou com muita dificuldade de falar. As pessoas que me conhecem já sabem, então eu peço perdão a todos pela minha voz, mas o que eu vou falar vai vir do coração, e eu acho que é isso que importa. E vocês, por favor, assistam a esse episódio, porque a Márcia generosamente abriu a agenda dela e contraindicada, inclusive, porque ela tá com essa questão da voz, então é um esforço, ela tá aqui por vocês. Assistam ao episódio, não fiquem só no áudio, porque ela é potência, então vocês têm que ver essa mulher, porque ela não se comunica somente pela voz, ok? Então, estamos aqui ao vivo, iniciando, e é um transbordar de muito conteúdo, porque a Márcia realmente, eu só estou aqui hoje, ela sabe disso, porque foi através de um livro dela, que não existem coincidências na vida. Sim. Então, realmente foi uma sincronicidade que esse livro caiu na minha mão. E eu li e me apaixonei, me encantei por essa possibilidade de viver a vida de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu conhecia. E aí eu comecei a dar pequenos passinhos rumo a esse conhecimento que não tem fim, não é, Márcia? Absolutamente não tem fim. E eu queria dizer também, Ana, que eu estou aqui, além de estar aqui para compartilhar o pouco que eu sei, porque a gente aprende sempre durante a vida, eu estou aqui por você, porque eu admiro o seu trabalho e eu fico muito tocada quando você diz que o que te inspirou foi um livro que eu escrevi com muito carinho para justamente inspirar as pessoas. Essa é a minha missão, inspirar. Eu não quero convencer, eu não quero ser a dona da verdade, mas eu quero inspirar naquilo que eu acredito ser o que tem que ser. E a Márcia não só me inspirou, Márcia, e eu te falo isso agora, eu já te falei isso ao telefone, Sim. já te escrevi isso, mas agora olhando nos seus olhos eu te digo que você não só me inspirou a entrar e a continuar, porque a primeira formação então que eu tive em Ayurveda foi pelo Deepak Chopra, porque você tinha feito. Você se formou com ele, e aí eu falei, não, se eu quero aprender sobre Ayurveda, eu preciso aprender com quem a minha musa inspiradora aprendeu. Então eu fui atrás do curso do Deepak Chopra,
Enfim, então aí a minha história vocês já conhecem, agora a gente vai ouvir a Márcia, que é ela que está aqui em pessoa. E eu tô realmente tocada e emocionada com essa possibilidade de trazer essa sumidade no Ayurveda para vocês. São 40 anos, não é, Márcia? Não. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E como isso começou? Porque eu conheço a sua história, um pouquinho do que eu já ouvi, mas eu sei que você não começou desde sempre por aí. Então eu queria entender como foi esse seu despertar para esse caminho da espiritualidade, né? Do bem-estar, e quais foram os principais desafios e momentos de transformação da sua jornada. Várias perguntas em uma. Quando eu sempre digo que eu tenho 27 anos para sempre. Brincadeira, porque é lógico que eu não tenho, mas eu me sinto como se tivesse. E 27 é um número de muito poder na numerologia cabalística, então eu brinco. Mas quando eu tinha 27 anos, de verdade, eu tinha 2 filhas pequenas, de 7 e 6 anos, eu me separei e fui trabalhar numa empresa numa trading company, numa empresa de comércio exterior. E eu me tornei relações públicas dessa empresa. E como você mesma acabou de dizer que não tem nada por acaso, eles me chamaram para representar, organizar a participação da Kutia Trading na Feira de Comércio Internacional de Comércio Exterior, onde? Num longínquo país que se chama Índia. E aí, ela chegou na Índia aos 27 anos, naquela época. Aos 27 anos, em Nova Delhi. Uau! Sozinha. Então, só pelo fato de chegar em Nova Delhi, uma menina de 27 anos, sozinha, já era um problema sério. Sim. Porque quando eu desci do avião, Ana, que eu saí do aeroporto, que eu vi aquela enxurrada de mendigo, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para casa, eu quero a minha mãe. Mas, enfim, não dava para eu voltar para casa, e eu fui para o hotel de madrugada, e no final eu fui me imbuindo de força. Eu fazia yoga naquela época, só. E eu fui começando a organizar as coisas. O galpão da Kutia Trading, o stand da Kutia Trading no galpão do Brasil. Então, você imagina a dificuldade de uma mulher na Índia, há 40 e tantos anos atrás, tendo que fazer essas coisas. Foi um horror, porque eu não sei nem como eu consegui. Mas, como você mesmo falou, coincidência não existe, eu tinha que estar lá. E eu consegui montar o stand, e no dia da inauguração, a Indira Gandhi, que era a primeira ministra daquela época, não sei nem se você já ouviu falar de Indira Gandhi, porque você não existia nessa época. Sim. Ela foi no galpão do Brasil e só tinha homem, e eu era a única mulher. E quando ela passou na frente do meu estande, ela parou e começou a conversar comigo. E eu queria fazer um buraquinho, me enfiar, porque todo mundo estava me olhando, porque a Indira Gandhi estava falando comigo. E ela me disse, o que você está fazendo aqui? E eu falei, eu vim organizar a participação da empresa para a qual eu trabalho na feira, eu vou ficar aqui um mês. E ela perguntou se eu estava sozinha, e eu falei que eu estava sozinha. Ela deve ter pensado com ela, coitadinha dessa moça, ela está perdida sozinha na Índia por um mês. E ela me disse, quando terminar a feira, que terminava umas 5 horas da tarde, eu vou mandar o meu assistente te buscar e você vai tomar um chá na minha casa comigo. Uau! Então, você imagina o choque que eu levei. Uau! Quando a Indira Gandhi me convida para tomar um chá na casa dela. Eu falei, imagina, ela não vai mandar ninguém.
E chegou às 5 horas, o cara estava assistente. lá, eu fui, e a gente conversou, ela falou, olha, eu não tenho tempo para me dedicar, mas o que você veio buscar na Índia, fora o trabalho? E eu disse, eu sou praticante de yoga, e eu adoro yoga, e eu queria conhecer mais de yoga. Ela me disse, eu vou te dar o meu assistente, quer dizer, o cara ia me Sim. acompanhar todo final de semana, que não tinha feira e que eu podia ir viajar. E durante 4 finais de semana, eu viajei com o assistente. E um belo dia, a gente foi para Rishikesh, que é a capital mundial do yoga. Sim. E eu fui passar o fim de semana em Rishikesh, há 40 e poucos anos atrás. E hoje eu digo, eu nunca mais volto para Rishikesh, porque mudou totalmente daquilo que eu conheci. Porque aquilo era a verdadeira essência. Nossa, que lindo que deve ter E eu sido. comecei a andar pelas ruas de Rishikesh e eu via escrito em todo lugar Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda. E eu perguntava para mim, mas o que é esse tal Ayurveda? Mas era tudo escrito em hindi e eu não entendia nada e as pessoas não sabiam falar inglês. Uhum. Até que um belo dia eu entro numa livraria e queria alguns livros de Ayurveda, mas eram todos em hindi. Hindi. Até que os meus olhinhos olharam nas prateleiras e caiu em um livro. De quem que era o livro? Posso dar spoiler porque eu já sei, né? Só podia ser Deepak Chopra. Deepak Chopra, que eu nem sabia direito quem era. Uhum. Porque Naquela época não era ele, né? Ainda. Era em inglês. Ah. Aí eu comprei, ele tinha uns 2 ou 3, eu comprei os 3 livros e levei para começar a ler. E eu lia à noite, depois da feira, eu lia. E eu falava assim comigo, gente, Ayurveda, yoga e meditação formam o tripé para a saúde e para a completude do ser humano. Eu não sei nem se a gente usa essa palavra. Para o ser humano ser whole, como se fala em inglês, Sim, inteiro. Não é só o corpo. É. E eu comecei a estudar afinco tudo aquilo. Quando eu voltei para o Brasil, eu não costumava ver televisão, mas um domingo eu estava esperando as minhas filhas chegarem, porque elas tinham ido passar o final de semana com o pai. E o meu dedinho, eu digo sempre que não fui eu, o meu dedinho ligou a televisão, entrou automaticamente no Fantástico, fazendo uma entrevista, adivinha com quem? O mesmo. O mesmo, Deepak Chopra. E eu fiquei encantada, que era o centro dele em La Jolla, que nem existe mais. E eu falei, é isso que eu quero ter um centro no Brasil. Passei um fax, porque naquela época não tinha computador. Sim. E não tinha celular, não tinha nada. Passei um fax e falei, eu quero uma entrevista com o Deepak Chopra, porque eu quero abrir um centro no Brasil. E a resposta foi a seguinte, o Deepak Chopra não recebe mais ninguém, mas você está convidada para fazer um tempo de Panchakarma, que eram os tratamentos de purificação do Ayurveda. E lógico que eu fui, e sem esperança de encontrar o Deepak Chopra, mas nada, por acaso, resumindo, eu encontrei com o Deepak Chopra, ele me levou, eu levei tamanho choque, tamanho grito, e que ele se assustou, mas ele sabia como brasileiro era, me deu um abraço, me levou para a sala dele, e ele falou, se você quiser um centro, vá em busca dos seus sonhos. E só. No final da minha semana, o assistente dele me chamou e me disse, o que você quer? Eu falei, eu quero abrir um centro no Brasil. Aí ele olhou para mim, eu me lembro que ele era pequenininho, assim, quando eu entrei, que eu sou grande, ele olhou assim, de baixo para cima, e eu olhei de cima para baixo para ele, porque eu falei, eu não vou dar moleza para esse cara que ele está querendo me intimidar. E ele me deu 20 livros.
para eu estudar. Apenas. E aí ele me diz, quando você terminar, você manda um fax que a gente vai te mandar uma prova. Se você tirar 90 na prova, 90 sobre 100, a gente conversa. Eu levei 2 meses estudando, mandei o fax, eles me mandaram a prova por DHL, era um calhamaço desse tamanho. Uau! E eu tinha 24 horas para responder e devolver. Gente! Eu respondi, devolvi e fiquei esperando, porque ninguém me mandava uma resposta, até que um belo dia o telefone toca, era assistente do assistente, me dizendo, você passou, se você quiser, você vem para o Body and Mind, Medicine Body and Mind Seminar, que o Deepak Chopra ia dar, era um seminário. E eu fui. E só sei que aí começou a minha formação, durou 3 anos, e eu consegui me formar em tudo que ele tinha disponível. Mas era assim, eu comprava o home study, trazia para o Brasil e ia fazer a residência, que é como eles chamavam, que era a parte. Entendi. E eu me formei os 6, em tudo que ele tinha. Uhum. E aí eu comecei a querer mais, porque como você estudou com o Deepak, você sabe, ele dá o básico do básico para os ocidentais que nunca ouviram falar de Ayurveda, que é um palavrão, né, Ayurveda, o que é isso? Isso, que a gente, inclusive, vai ter que explicar já aqui para o pessoal. E aí eu queria ir para a Índia. E eu comecei, então, a estudar com professores indianos, americanos, mas que ensinavam mais a tradição. E aí eu virei uma estudiosa dos Vedas, que são os livros de sabedoria da Índia, dentro dos quais está inserido a Ayurveda, que é a ciência da vida, o segredo da longevidade. Isso. E a partir daí eu me dediquei aos estudos. Nossa, é assim, é uma jornada, é a jornada do herói, não é mesmo, gente? Porque que história maravilhosa que já... O universo ajudou. Sempre ajuda, porque quando a gente dá o primeiro passo, o universo se abre, não é verdade? Quando a gente confia, e isso também aprendi com você, Márcia. Você tinha que dar o primeiro passo, meditar, confiar no processo. E entregar. Entregar, exato. Aprendi isso com você. Que bom. Então eu queria que você contasse aqui para nossa audiência o que é Ayurveda. E aí que a gente passe rapidamente pelos doshas, né, as diferenças dos doshas, para dar uma introdução, porque eu nunca trouxe ninguém para falar de Ayurveda aqui no Mindfulcast. Então, não poderia ser com ninguém menos do que a Ayurveda em pessoa. Bom, Ana, eu vou explicar de uma maneira simples, básica, porque eu sempre digo para os meus alunos, se eles forem para a Índia e começarem a estudar Ayurveda com o indiano, está todo mundo perdido. Como eu fiquei perdida durante um tempão, porque eu não entendia nada do que eles falavam. Então, sintetizando, a Ayurveda é o sistema de cura mais antigo do mundo, proveniente da Índia e datando de mais de 5.000 anos atrás. E é um sistema de cura que tem 2 partes. A parte curativa, que é a parte onde os Vaidyas, os médicos ayurvédicos, tratam das doenças já instaladas no corpo físico. Mas a Ayurveda é um sistema de cura que foca muito mais na saúde do que na doença. Preventivo. Sim. Então, a Ayurveda diz o quê? Que o ser humano só terá saúde quando ele viver conectado com os ritmos da natureza, respeitando a sua individualidade. Então, a Ayurveda diz o quê? Cada ser humano é único e individual, e como tal deve ser tratado. Então, o que é bom para você, não necessariamente é bom para mim, porque nós somos diferentes. E nós temos que começar a entender as constituições das pessoas, como elas são,
qual a natureza dessas pessoas e como abordar essas diferenças de acordo com a necessidade das pessoas. Sim. E hoje em dia, por exemplo, a sociedade diz: seja magra, não pode ser gorda, não pode ter 1 milímetro de gordura, não pode ter nada. E a Ayurveda fala: você tem que respeitar sua Constituição. Se a sua Constituição é magra, você será magra. Se a sua Constituição é maior, você será maior. É a mesma coisa que você querer que uma Kate Winslet, por exemplo, aquela atriz do Titanic, que é cheia de curvas, seja igual a uma Gisele Bündchen, que é um varapau. Sim. Então, isso, quando eu dou esse exemplo, as pessoas começam a entender. Então, não é porque a sociedade preconiza isso, que é o comportamento de rebanho, que um faz, todo mundo faz, independente de ser bom ou ruim. A gente tem que aceitar a nossa Constituição. E a Ayurveda diz também um ditado, que agora eu vou olhar bem para o seu ouvinte. Prestem atenção. Toda doença é saudade do lar. Toda doença é saudade do lar. E o que é o lar? O lar é a integração do corpo, da mente, do espírito. E o nosso lar é o silêncio do espírito, é o campo da pura potencialidade que a gente estudou com o Deepak. Sim, e aí por isso entra a meditação. Sim, Para a gente então, acessar a nossa casa, esse silêncio. você já ouviu falar do Dr. David Frawley Vamadeva Shastri? Não. Ele é um dos meus maiores e mais queridos professores. Ele é americano, mas ele tem uma alma indiana. Então, ele diz que existem 3 caminhos para a nossa saúde integral, para o nosso bem-estar, e como eu chamo, o nosso bem-viver. Porque o bem-viver vai além do bem-estar. A Ayurveda, que cuida do corpo físico. Então, você vai cuidar de otimizar a saúde do corpo físico. Depois tem yoga, que é o equilíbrio da mente, que é a definição de uma Regulação? de uma autorregulação mental. E hoje em dia o yoga é super importante para isso, não apenas os asanas, mas a prática Sim. completa para a gente ter um equilíbrio mental. Sim. E a partir daí existe uma coisa que se chama Divya Chikitsa, que é as terapias divinas, que são, por exemplo, mantras, o uso das pedras, que hoje eu esqueci de pôr os meus anéis, o uso das rudrakshas, enfim, são terapias mais espirituais. A gente tem que unir as 3. Então, falando de Ayurveda especificamente, a Ayurveda classifica as pessoas em 3 constituições, que em sânscrito se chamam doshas. Então, tem o dosha vata, o dosha pitta e o dosha kapha. Cada um desses doshas está ligado com os elementos, os 5 grandes elementos. Então, o universo é formado de espaço, de ar, de fogo, de água e de terra. E para a Ayurveda, o ser humano é um microcosmo do macrocosmo. Então, nós somos também formados por esses 5 grandes elementos. Todos nós temos um pouquinho de cada um dos 5, mas esses 5, eles se combinam em proporções únicas e individuais para cada ser. Então, quem tem muito ar e espaço é classificado como vata. E as características de vata são as mesmas características do ar e do espaço. O espaço e o ar são leves. Quem é vata é leve.
quem tem a constituição pequena e literalmente leve, pesa pouco. Lá em cima, no ar e no espaço, é frio. Vata é um dosha frio. Lá em cima é seco. Vata é um dosha seco. E é um dosha que está sempre em movimento, como o ar. O ar se movimenta no espaço. Então, todo movimento é regido por Vata. Isso aqui que eu estou fazendo. O movimento das mãos, o movimento da fala. Vata. Clássica É a clássica Vata falando. Mas olha, o meu professor Vabhadeva Shastri, ele me diz que eu sou a pessoa pita mais Vata que ele conhece. Olha, então a gente tem isso em comum Eu acho também, porque eu sou pita Vata. Eu acho também. Eu sou pita Mas Vata. eu tenho... Olha as nossas mãos como se parecem. Tudo cheio de veia, né? Não, e as nossas as mãos se parecem Os mesmo porque ossos, né? ossos muito finos e as mãos longas. Você vê? Mais um ponto em comum com Márcia De Luca. Mais um ponto. Pita Vata. Mais um ponto E eu em também comum. me acho mais pita do que Vata. Você é extremamente pita. O seu olhar é pita, a sua determinação é pita. Enfim, Vata é o movimento. Sim. São pessoas ansiosas, agitadas, em desequilíbrio. Em desequilíbrio. É aquela pessoa que coloca a mochila nas costas e tá num lugar, tá em outro, vai e volta. E não sabe se vai para lá, não sabe se vai para cá. Tá em todo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. Mas é muito criativa, muito comunicativa, fala, se coloca super bem. Perfeitamente. Né? Muito bom. Fogo e um pouquinho de água determinam o dosha pita, que é o dosha que é magro, mas não é tão magro quanto Vata, e tem um poder de musculatura maior do que é Vata, por causa do fogo, é o metabolismo que ajuda a criar os músculos que Vata não tem. É um dosha quente e não é tão seco, porque tem um pouco de teor de água. São as pessoas extremamente determinadas, aquelas que trabalham, aquelas que agem, aquelas que executam, porque Vata, como você disse, é criativo, tem as ideias... Mas não põe em prática. Não põe em prática. Pita vai lá, executa. A gente tem uma combinação que é ótimo, porque você tem a criatividade, mas você tem o poder de execução também. E que em desequilíbrio se tornam impacientes, raivosos, perdem o controle, tem piti. Super crítico. Super crítico. Tem piti, vocês ouviram isso, gente? Tem piti. Pita tem piti. Piti. Mas tem um piti momentâneo e logo... É explosivo, ardente como a natureza. Aquela pessoa apaixonada pela vida, Sim. Né? E aquele que diz, eu tenho a razão, a verdade, a minha é do jeito que eu quero. Né? É por aí. Então, a gente tem que, quem é pita tem que contrabalançar isso. Isso aí. E isso eu estou explicando em formas muito gerais, né? Sim, mas tá ótimo. É bom porque fica bem literal, assim, para as pessoas, no geral, entenderem. Porque, na realidade, a gente podia falar de cada dosha mês, em cada um episódio, em cada um episódio, falar sobre um dosha. E quem é kapha é formado por terra e água. Se você mistura terra e água, dá uma lama pesada. Então, quem é kapha tem a constituição grande, não necessariamente gordos, mas podem ser gordos, porque comem por melancolia, por ansiedade das emoções, por melancolia, por depressão, mas são pessoas que têm tendência a engordar. Ao acúmulo, né? Porque kapha acumula líquido, acumula pensamentos, acumula coisas. Exato. E aí eles têm a pele super oleosa, porque tem bastante teor de água. São extremamente carinhosos, afetivos, se preocupam com o bem dos outros, os melhores amigos, os melhores pais. São realmente pessoas que se preocupam com os outros. E em desequilíbrio, são preguiçosos, são letárgicos, têm apego às coisas das pessoas, carentes. Então, basicamente, é isso. Então, para cada um dos doshas, Vata tem uma abordagem, Pita outra abordagem e Kapha outra abordagem. O que são os tratamentos de Ayurveda? Então,
a alimentação para cada dosha, o tipo de yoga para cada dosha, o tipo de ervas, o tipo de massagens, o tipo de exercício. É completamente diferente um do outro. Sim. Então, por isso até que eu recriei, eu digo recriei porque não fui eu que criei, é uma sistematização do Ayur Yoga, que é yoga para Vata, para Pitta e para Kapha, que é totalmente diferente. Ai, conta sobre isso, Márcia, que eu não conheço. Tem yoga específico para quem é Vata, Uhum. para quem é Pitta, para quem é Kapha. São asanas específicos, são pranayamas específicos. Mas é uma linha de yoga, por exemplo, Ashtanga é mais para Pitta, por exemplo, ou mais para Kapha? São linhas de yoga? Sim, ou o Ashtanga são não é asanas? para Vata, nem para Pitta, porque justamente desequilibra o Vata e o Pitta. Você sabe que eu fiz Ashtanga há bastante tempo e eu me sentia muito nervosa. Então, veja eu bem, tive que parar com o Ashtanga. que é Vata? É seco e excesso de movimento. O que o Ashtanga faz? Excesso de movimento, a prática inteira, e faz a gente transpirar por causa da respiração também. Ambientes quentes, geralmente. E você perde a água que o Vata Muito. não tem. Eu tive que Totalmente parar. contraindicado. Atualmente, depois que eu Vata e fui para a Pitta. Índia, eu comecei a fazer Shivananda. Perfeito. Para mim, né? Perfeito. E eu me apaixonei, parece que eu nasci fazendo Shivananda, porque eu fiquei lá em Kerala, no ashram deles, me apaixonei pela prática e nunca mais voltei para o Ashtanga. Me encontrei. Então, por exemplo, quais são pranayamas para Vata? Tá. Se Vata fizer um excesso de bhastrika, que é aquele exercício do folha acelerado, tá, você vai gerar um aumento de movimento nele em excesso. Tá. Um pouquinho é válido para trazer clareza mental. Sim. Mas para Vata precisa do Nadi Shodhana, que é a respiração alternada, precisa do Brahmari para quietar o sistema nervoso e assim por diante. Legal. Então, o Yoga Nidra de Vata, o relaxamento, tem que ser longo. Se você der um relaxamento em Yoga Nidra longo para Vata, para Kapha, Kapha entra em letargia. Não levanta nunca mais. Não levanta mais e dorme, começa a roncar, que não é o objetivo, porque Yoga Nidra é feito para relaxar, mas não para dormir. Não para dormir. Então, é mais ou menos neste conceito. No meu livro, Ayurveda, Cultura de Bem Viver, que você tem um capítulo só de Ayur Yoga. Eu preciso voltar nele. Eu li há tantos anos que eu falei, né, que foi a abertura nesse caminho. Eu li há tantos anos, então vou voltar. Porque vale relembrar. Relembrar, Tem um capítulo separado. Então, você pode ler só isso. Ótimo, ótimo. Não, e você vê, um pouco a gente conseguir olhar para dentro, porque eu já contei em muitos lugares que o primeiro contato que eu tive com a Ayurveda realmente foi o livro da Márcia. Só que aí, pessoalmente, foi numa consulta ayurvédica que eu não entendi nada. E eu fugi do Ayurveda por muito tempo. Eu falei, nossa, isso não tem nada a ver comigo, nada. E quando a gente, então, consegue se olhar... E na época eu fazia triatlon. Imagina, triatlon, Márcia, que é assim... totalmente contraindicado para uma constituição como a minha, né? Que a gente está falando, eu sou Pitta Vata. Então, e aí troquei o triatlon pelo Ashtanga. Nossa, eu não sei se piorou mais ainda ou né, já estava ruim e ficou pior. De repente, encontrei, que nada é por acaso, encontrei Shivananda. Eu nunca tinha ouvido falar em Shivananda. E eu fui para o centro dele, assim, que tem vários na Índia, né? Um dos grandes mestres. Um dos grandes mestres. Fui e me encantei. Então, consegui ter esse olhar e acho que é também, assim, muito da gente deixar a intuição, né? Ouvir a intuição. Dar ouvidos à intuição, né? E a gente sempre sabe que sabe. Então, a gente se escutar também. A Ayurveda, em relação a exercício, Ana, diz que a gente tem que exercitar 50% da nossa possibilidade. Jamais ultrapassar isso.
que o exercício em excesso só envelhece. Então, e eu, sabendo disso, lendo sobre isso, fazendo triatlon. E eu estava tão feliz no triatlon na minha cabeça que eu falava, não, imagina, eu tenho que dar mais, eu tenho que dar mais. Até que, bom, fiz um Sim. meio Ironman, 6 horas de prova. 6 horas, Márcia. Eu cruzei a linha de chegada, eu dei Exausta. mais 10 passos e eu caí, assim, eu fiquei derrubada porque realmente cheguei na minha exaustão. Sim, E sim. eu lembro muito de ouvir você falando isso, então. Queria que você desse essa recomendação para as pessoas, porque muita gente fala que não tem tempo de fazer exercício físico, porque infelizmente a sociedade rotula algumas coisas e coloca alguns paradigmas, e a gente fica com aquele pensamento que a gente já tem, essa coisa de tudo ou nada. Sim. Então, ou a pessoa acha que para fazer exercício físico, ela acha que ela tem que ficar na academia 2 horas, 2 vezes por semana. E pelo Ayurveda, a gente sabe que não é isso. Sim, não. Né? Então, o que o Ayurveda A recomenda? Ayurveda diz que todo excesso é ruim. Uhum. A gente tem que, então, 50% da nossa capacidade, exercitar um pouco, 40 minutos, todos os dias, e jamais extrapolar. E que cada vez que a gente extrapola, o nosso corpo gera radicais livres que envelhecem. E conforme esses radicais livres vão se acumulando, a gente vai pagar o preço lá na frente. Não na idade da Ana, mas na minha idade. Então, o que o meu Vaidya, o meu médico ayurvédico, diz é que o problema da minha voz foi excesso de estresse. Olha. Então, que todos vocês me tomem como exemplo. Cuidem de si mesmos com carinho e com parcimônia no exagero, ou seja, sem exagero de exercícios. E olha, eu acho lindo você trazer realmente o seu exemplo e essa fragilidade para a gente mostrar para as pessoas que nós somos seres humanos. É o que eu sempre falo também para as pessoas. Nós somos, no português bem claro, farinha do mesmo saco. Se nós estamos aqui nessa terra é porque a gente está no caminho de evolução. Sim. Ninguém é mais do que ninguém. Perfeito, exato. Então, assim, se a Márcia De Luca, gente, é a sumidade do Ayurveda no Brasil. Ela pratica o Ayurveda, ela pratica o bem viver. E mesmo assim, pela sua humanidade, que é latente, nós todos somos humanos, ela caiu nessa armadilha do estresse. Então, tá tudo bem quando a gente também tem os nossos escorregões. Veja só que generosidade dela trazer isso aqui pra gente. Porque a gente tem a tendência, né, Márcia, ainda mais quem é pita, de ficar com a chibata, sabe? Eu tô falando por mim mesma. Sim. De ficar com a chibata e não pode isso, não pode aquilo, e aqui tá errado. Aqui tá... Não, é muito julgamento, e não só conosco mesmo, mas com todos ao redor. Então, também saber pegar leve esse autocompassivo, não é, Márcia? Sem dúvida, a autocompaixão é a primeira que tem que acontecer. Você sabe, Ana, há 12 anos, todo ano eu vou para a Índia e fico numa clínica com o meu Vaidya, fazendo Panchakarma, que são os tratamentos, 21 dias. Há 10 anos, esse homem me diz, para de trabalhar, para de se cobrar, para de ficar fazendo tanto pelos outros, faz por você. E eu falava, ai, desculpe a vulgaridade, que saco, imagina, eu vou continuar, porque a minha missão é ajudar as pessoas. Eu preciso ajudar as pessoas. E deu no que deu. Márcia, é muita generosidade. Porque eu sou humana, Sim. Porque eu sou humana e o corpo... E se entrega, e se entregou, e continua se entregando. Olha aqui, gente, quando eu fiz o convite para Márcia, ela falou, Ana, eu vou meditar para entender se eu vou aceitar ou não o seu convite. Sim. Então, vocês não fazem ideia da honra que eu tenho em tê-la aqui nessa bancada. Não, Parece eu só ia meditar por causa da minha voz, sim, porque senão era realmente uma honra sim, estar não, aqui. Claro, não.
todo mundo entendeu. E por isso que eu fiz questão de avisar as pessoas que eu tô com Sim, problema de voz, porque eu tenho dificuldade sim, de falar. sim. E E se eu olha, tivesse ouvido o meu Vaide, aí eu tinha não... parado 10 anos antes. Porque eu achava que eu era Mulher Maravilha e que eu tudo É. podia. E porque eu fazia yoga, meditação e Ayurveda, nada ia Você acontecer tava comigo. ilesa. Porque eu Aham. realmente sou Caxias. Sim. Há 40 anos eu sigo isso. Mas o corpo tem validade. Mas Márcia, primeiro, você está maravilhosa, impecável, impecável. Obrigada. E ela não para mesmo, gente, porque você não tem uma viagem para a Índia agora? Tem outra em outubro, eu já Ela fui. tá indo para, ela já foi para a Índia esse ano, ela tá indo de novo. Eu Levar quero um saber grupo. quando que nós iremos juntas. É só a gente combinar. Vamos? Olha, eu tenho, em fevereiro, Hum. eu tenho uma viagem super especial que vai para Kumbh Mela, você já ouviu falar? Kumbh Mela, Que é o sim. maior festival do mundo, e a gente vai tomar banho no Ganges na noite de Shivará. O Arthur Veríssimo já fez. Então, alguns. eu já conversei, nós vamos nos encontrar lá, Ah, que ele você vai estar lá vai com o Arthur também. Veríssimo Não, também? eu não vou com ele, mas a gente Sim. vai se encontrar. O Arthur tá para vir para cá, viu, Arthur? Ó, próximo você vai vir. Próximo é o Arthur Veríssimo. E tem mais, eu vou com o Arthur Veríssimo para o Kailash o ano que vem. Jura? Mas eu tenho, então, essa viagem para a Índia em fevereiro. Ai, quem sabe a gente faz um grupo? Vamos aqui, ó, já. Eu vou te passar o programa e você já organiza. Pronto, e a gente faz um grupo junto com a Márcia, entendeu? E vamos todo mundo. Vai a turma da Ana Volpão, a turma da Márcia De Luca, a turma do Arthur Veríssimo. Isso mesmo. Vamos juntar todas as tribos lá. E vai ser nesse festival muito incrível. Mas já é uma pensou? viagem muito auspicioso, e difícil, gente. é bom dizer, porque imagina tomar banho no Ganges. Olha, Márcia, você tem coragem? Eu já tomei várias vezes, eu já fui pro Kumbh Mela, já tomei banho várias vezes. Então eu vou ter que entrar também, porque tudo que a Márcia faz, eu faço. Eu seguro na tudo sua que a Márcia mãozinha. faz, eu faço. A primeira vez que eu fui tomar banho do Ganges, a minha amiga indiana, que vai estar com a gente, ela segurou na minha mão, porque senão não teria entrado. Jura? Agora eu já... Eu fui escoteira, Márcia, então acho que eu tenho umas coragens assim. Sim. Também. Então vamos pôr esse projeto em prática. Vamos. Porque... E como boas pitonas, a gente vai pôr em prática. E olha, mesmo. é evolução total da expansão de consciência com o banho no Ganges. Que demais. Olha, fiquei feliz agora. Já ia falar com você disso no final do episódio, mas não aguentei, já falei ao vivo, entendeu? Ótimo, ótimo. Que legal. Então, Márcia, mas assim, realmente, esse seu transbordar é imenso. Você não para, continua extremamente produtiva. E isso que você trouxe, né, de que foi aconselhada a parar e que você achou, principalmente, que você achou que estava intocável por conta das práticas que você faz. Sim. Comigo também aconteceu a mesma coisa. Depois de muito tempo de meditação, yoga, pranayama, todos os conhecimentos que eu tenho e compartilho, eu vivo disso hoje. Sim. Eu também não fiquei isenta de uma crise de ansiedade que me pegou este ano, em janeiro. Sim. E, Márcia, eu sentia dores fortíssimas no centro do meu peito. Fortíssimas. E na minha cabeça parecia que tinha uma lança enfiando na minha cabeça. É isso mesmo. Hoje em dia as pessoas estão mal. Vontade de chorar à toa. E aí... Mas, Ana, ainda bem que você pegou jovem. Exato. Porque o pior é quando acontece, quando você já está com 27 anos, como eu, que o corpo já está menos forte. Sim, mas aí, assim, para vocês verem como realmente a Márcia, ela tá bem e eu também consegui me curar, porque eu entendi o que eu tinha. Sim, perfeito. Rapidamente eu entendi o que eu tinha e eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que voltar pro meu tapetinho. Eu tinha que fazer yoga, eu tinha que fazer meditação, eu tinha que fazer... Shivananda Yoga. O Shivananda, o Shivananda, E foi num período de 1 mês ali que eu tava de mudança. Então também toda aquela mudança nas minhas... Não é que estava só nas minhas costas, mas eu assumi aquilo para mim. E mudança de escola das crianças e de casa, uma casa maior. Então, assim, tudo aquilo foi demais para mim, naquele momento. E eu realmente deixei as práticas de lado. Por um mimo de não ter o lugar ideal. Porque ali em São Paulo, eu saía do meu quarto, eu já tinha o meu local de yoga. Que, quando eu entrava naquela sala...
Eu já Era respirava o diferente. seu aconchego, Era o né? meu aconchego. E naquela casa enorme, eu não tinha o meu aconchego, eu não me sentia parte. Porque a casa também é parte do que a gente é, não é, Márcia? Claro, é a extensão É, do que a gente é. O ambiente é a extensão exato. da Eu gente. me senti muito desconectada, eu acho que tinha essa energia também das pessoas que viveram ali, porque tudo isso é energia. Claro, E quem é mais sensível acaba perfeito. carregando tudo isso e a gente Sim, vira uma esponja. Então, enfim, eu voltei a fazer yoga, meditação e pranayama, e eu me curei depois de uma sessão de 1h30 de Shivananda. Eu tive uma crise de choro, que aquilo foi, assim, uma abertura, parecia que estava abrindo uma comporta. uma Uma libertação. libertação, Márcia. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, e eu também usei muito a escrita terapêutica, né? Então, as páginas matinais, usei muito, uso ainda hoje. Caderninho da gratidão, porque daí a gente tem que resgatar. Caderninho da gratidão é. A gente tem que resgatar o básico, Sim, né? sim. Resgatar o básico. Aí você fala, ah, mas você não é grata? Claro que eu sou, mas quando você pratica, escreve, coloca no papel. Então, isso tudo traz por concreto, né? E aí, depois desse dia, eu comecei a anotar. Um dia sem dor no peito, mais um dia sem dor no peito, mais um dia sem dor na cabeça. E aí, me curei. Então, para você ver, tem gente que é muito cético e não acredita. Sim, Prefere soluções de prateleira, que eu sempre falo, soluções rápidas, imediatas, porque não confiam no processo sim. ou não tem repertório para confiar no processo. Mas toda a metodologia que você trouxe para o Brasil, através das mãos maravilhosas suas e em coautoria, não é? Com o Deepak Chopra e toda a sua coleção de mestres indianos, Sim. né? E que abriu as portas para tantas pessoas que hoje trilham, não sou só eu que bebi da fonte de Márcia de Luca, muitas outras pessoas, né? E eu bebi da fonte de Ayurveda, do Deepak Chopra e dos meus professores, e assim Isso! vai. É, Há uma continuidade de pessoas inspirando outras é uma pessoas. continuidade. Então, assim, a gente só tem que realmente te agradecer imensamente, imensamente, toda a sua generosidade, toda a sua Eu partilha. fico feliz quando eu ouço isso, porque é Ah. isso tudo que eu quero. Toda a sua partilha, todo o seu conhecimento. Eu queria que da gente encerrar, que você deixasse, assim, uma mensagem final para as pessoas que buscam maior qualidade de vida e longevidade, mas não é só viver mais anos, porque veja só, eu acabei de perder a minha avó aos 105 anos. Que De beleza. uma coisa sabemos, a família é longeva. Porém, a minha avó teve Alzheimer nos últimos anos de vida. Então, ela estava acamada há Sim. muito tempo, sem consciência. Ela estava vegetando já, ela já tinha que ter feito a passagem Sim. há mais tempo, né? E por algum motivo que a gente desconhece, porque também a gente não sabe tudo, ela ficou. Aos 105 anos, ela foi embora. Então, não é só tempo de vida. Pelo contrário, é qualidade. Sim. Não é, Márcia? Então tem Sem tanta gente buscando qualidade, ou pior ainda, vivendo vidas normais, sem saber, desconhecendo que não tem qualidade de vida. Sim. Acho que é pior ainda, né? Porque Sim. quem tá buscando, ainda abre uma porta aqui, uma porta ali e vai fuçando. Agora, pior ainda é quem acha que tá vivendo uma vida de qualidade e tá normalizando a falta de sono, tá normalizando o estresse, tá Sim. normalizando a ansiedade, tá normalizando o uso do celular, tá normalizando a não atividade física. Como que hoje em dia ainda tem gente sedentária, Márcia? Eu não entendo. Eu não entendo. Então, você pode deixar uma mensagem assim inspiradora, que você Sim. já é toda, para essas pessoas? Bom, eu diria, Ana, que cada um de vocês deve trazer a atenção para o momento presente. Esquecer do passado, que já foi, não se preocupar com o futuro, porque quando você vive o presente, você está preparando um futuro glorioso e começar um trabalho de autoobservação, sem pressa. Trazer autocuidado para o corpo, através de Ayurveda, para a mente,
procurando trabalhar as emoções, conectando com o coração e meditando. Você acha que a gente tem tempo de eu ensinar um exercicinho aqui? Lógico que temos. E Como agora você me se veio sentir... isso na cabeça, que deixar esse exercício é uma prática de 2 minutinhos, que eu fiz uma formação no HeartMath Institute, na Califórnia, você já ouviu falar? É um instituto que estuda a inteligência do coração e a coerência dos batimentos cardíacos, e que vai promover uma autorregulação de todos os sistemas e vai promover um contato com a luz do nosso coração espiritual, que é o nosso lar. Então, é um exercício que vai ajudar rápido. Então, sentado em postura de rei, de rainha, com conforto, fechem os olhos e comecem a fazer uma observação do seu corpo, uma observação dos seus pensamentos, das suas emoções. Apenas observe. E conforme você vai se auto-observando, você vai vendo que você vai descobrir muitas particularidades suas que você não conhecia. E abraça essa individualidade. Agora, traga atenção para a sua respiração e procure respirar de uma maneira rítmica, o mesmo ritmo na inspiração e na expiração. Então, 5 tempos inspirando e 5 tempos expirando. Se você não conseguir 5 tempos, faça com 3 ou 4 e vai aumentando gradativamente. Agora, traga as mãos no seu coração e respire em 5 tempos pelo coração. Essa prática vai trazer coerência para os seus batimentos cardíacos, otimizando a inteligência do coração. Continue respirando em 5 tempos através do coração. E agora traga a emoção da gratidão. Agradeça por algo ou por alguém, mas da maneira mais profunda que você puder. Agradeça e permita que os hormônios dopamina, ocitocina, DHA sejam liberados do seu corpo, promovendo um estado de bem-estar, de paz interior, um estado de aquietamento, e você se conecta com o âmago do seu ser. E agora, abra os olhos quando você quiser. Então, o ideal, Ana, é fazer esse exercício. Que lindo. 5 vezes por dia. 2 minutinhos. De manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, de tarde, antes do jantar. E você pode fazer também antes de qualquer reunião, conversa. Esse exercício nos conecta com o nosso lar. Então, cuida do corpo, cuida da mente, pensamento positivo, priorizando as emoções positivas, aceitando que as coisas são como são, tendo um propósito de vida que seja benéfico para o todo e meditando muito, se conectando com o seu coração e vivenciando o silêncio, que é onde habita o nosso campo da pura potencialidade, que é um para todos. Namaskar. Que lindo, e gratidão, Márcia. Que lindo. pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nossa, Márcia, que lindo. Gente, vocês perceberam que ela conduziu a gente em 2 minutos de uma meditação que é maravilhosa. Então, quando eu falo para você sobre meditação,
né, Márcia? Eu gosto de desconstruir um pouco o que as pessoas têm de utopia da meditação, que você vai levitar, que você tem que ficar 20 minutos. Ok, o ideal é 20 minutos, né? Você mesma fala isso, porque o Sim. Ayurveda fala 20 minutos, meia hora, enfim. Mas tá tudo bem você começar com 2 minutos, começar com esse exercício que a Márcia trouxe. Exato, exatamente. É um começo. É um começo. E que delícia que foi. Muito E que vai obrigada por essa fazer prática. muito bem. Vai mesmo, porque a meditação cura. Sim. Então a gente tem que confiar no processo. Confiar no processo e buscar as causas desse nosso desencadear de ansiedade, de instabilidade Sim, emocional. sim, Porque no exato. fim das contas, o mundo está adoecido e existem doenças do corpo, mas que elas começam a maioria na mente. Então a gente precisa prestar atenção a isso, não é? Exato. Então que delícia que foi essa conversa. Também amei. Obrigada. Você sempre maravilhosa. Você também. Muito obrigada, Márcia. Eu queria que você deixasse aqui o seu recado para o público. Você já falou dessa viagem de fevereiro. Gente, vamos nessa viagem de fevereiro. Vamos. E também, Conta Ana, mais. como eu não estou fazendo nada Hum. mais de aula, de Sim. workshop, nada, eu tenho um Instagram que eu ponho um feed de conhecimento todo dia. Tá. Que isso são conhecimentos que podem ajudar as pessoas. Claro. Então, é @Marcia_DE_Luca. Com Márcia de um Luca. C. Um C só, exato. É. Então, é só isso que eu tenho para contribuir, que as pessoas podem se inspirar Tudo isso. todos os dias um pouquinho. Tudo isso. Que bom, Márcia. Então, olha, parabéns Obrigada. por toda a sua contribuição, o seu legado nesse mundo. Como eu já disse, a Márcia tem muitos livros publicados, então busquem por esses livros. Muito conhecimento transbordando aqui. E eu espero que vocês realmente tenham gostado desse podcast. Eu também espero que todo mundo tenha se inspirado. Que foi muito bom. E a Márcia tanto me inspira que vai continuar inspirando vocês também através da minha obra, que está chegando, né, Márcia? Isso, acho que é hora a gente falar do seu livro, né, Ana? Tinha esquecido já. Isso. É porque está no forno, não é, Márcia? Meu livro está no forno. E aí eu pedi para Márcia escrever o prefácio desse meu livro, que está no forno. Eu não posso nem contar o título ainda, mas logo sai. Eu espero que seja a segunda quinzena de setembro. Que bom, que aí eu já vou estar de volta aqui. Isso, e aí com o prefácio de Márcia de Luca. Então tive a honra dela escrever o prefácio para mim. Com muito prazer. E muito orgulho de você. Um texto maravilhoso. Ai, obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha, então, Márcia, gratidão do fundo da minha alma, Igualmente. Realmente, eu acho que assim, os encontros, eles são mágicos. Sim. Nada é por acaso. Nada é Eu por continuo acreditando nisso. Se você curtiu esse podcast, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. Para nós, é tão valioso o seu comentário, você não faz ideia. Compartilha com quem você acredita que vá se beneficiar desse conteúdo riquíssimo. Anos e anos de experiência aqui com Márcia de Luca, resumidos em um episódio de podcast. E estamos aqui disponível tanto no YouTube, no meu canal Ana Volpon, quanto no Spotify, no canal Mindfulcast. Te vejo na próxima quinta ao meio-dia. Namastê. Namastê. Namastê, Márcia. Namastê, querida. Obrigada. Não queria nem que terminasse. A gente faz outro. Beijo, gente.